Você já se perguntou por que no universo do CM tem pichações assim de Thanos estava certo nos banheiros? Tipo, como é que a galera sabe o que o Thanos estava pensando, né? O Thanos nunca falou pra ninguém. Como é que todo mundo sabe todos os detalhes das lutas de Ultimato? O que a Carol Danvers fez lá destruindo as naves do Thanos? Como a Wanda segurou o Thanos? Tinha um cameraman escondido lá? Que negócio é esse? Bom, galera, a série da Miss Marvel finalmente revelou esse mistério. Bem detalhado. Vem comigo que eu vou te explicar isso melhor agora nesse vídeo. Vamos lá. Hey, Nerd Trans, Peter aqui. Bom, como eu tava falando pra vocês agora no teaser desse vídeo, desde que acabou Guerra Infinita e Ultimato, era muito estranho, né? Mas agora é estranho mesmo, tá? Era muito estranho como passava na televisão e nos noticiários tudo sobre o que rolou, sabe? Personagens aleatórios, pessoas normais do CM. Todo mundo falava sobre os eventos dos filmes com uma riqueza de detalhes que só quem teve lá sabia disso, né? Ou só quem viu o filme também, né? Igual a gente sabia também. Mas a galera que tava lá dentro do mundo do CM não viu filme nenhum, né? Não tinha filme do Ultimato aparecendo. Até agora tudo isso estava muito bizarro, tudo mal explicado. Ficava na minha cabeça isso, como é que os caras sabem isso? Mas no primeiro episódio de Miss Marvel, a gente descobriu quem é o herói fofoqueiro que tá contando tudo o que rolou nos filmes do Sam. É ninguém mais, ninguém menos que o Homem-Formiga Scott Lang, galera. Nesse episódio, galera, Kamala conta que o Homem-Formiga tem um podcast chamado Big Little Me, né? Pequeno Grande Eu. Onde ele conta lá, né, desse podcast, detalhes do que rolou nas últimas guerras do CM. Conta detalhes sobre os super-heróis, a vida deles, as batalhas e tal. É por isso que a mídia sabe tanta coisa sobre os super-heróis. Se bobear, foi o próprio Homem-Formiga que espalhou que o Steve Rogers está na Lua, né? Botou lá um jutsuzinho e mandou pra todo mundo. Canal de fofoca agora. Isso aí é coisa que com certeza vão explicar melhor no futuro. Já deram pista disso em 2 séries da Marvel. Então vamos ver qual que vai ser o próximo paradeiro, né? Do Capitão América original, Mas enfim, galera, esse lance do Homem-Formiga ter um podcast com informações privilegiadas, diga-se de passagem, pro mundo todo justifica o motivo dele ter ficado tão famoso, concorda? Que essas informações estão indo pro mundo todo, pô, ele ficou super famoso. Na série do Gavião Arqueiro a gente viu isso. Era cosplay do Homem-Formiga pra todo lado. Sabe, camisa do Homem-Formiga, estátua, o Homem-Formiga aparecia até na peça dos Vingadores, que era sobre a batalha de Nova York contra o Loki, sendo que o Homem-Formiga não tava nessa batalha, não tava lá. Então, tava estranho. Homem-Formiga ficou super famoso, não é verdade? Por isso que a Kate Bishop diz que o problema do Clint é que ele não sabe trabalhar o branding dele, a marca dele, sabe? A marca Gavião Arqueiro não é trabalhada. Enquanto isso, o Homem-Formiga tá bombando na internet, bombando nos podcasts. Deve tá ganhando a graninha com a fama dele, galera, tô falando. Se deixar, ele desiste de ser super-herói, vai virar YouTuber, tô falando. Não, esse não. Então imagina agora quanto custa uma publi do Homem-Formiga agora que ele é um dos heróis mais famosos do mundo. Tipo, ele é um Neymar dos heróis, pô, sacou? Ele é um Ney Nerd, né? Pô, ele salvou o planeta. E muita gente não tá se ligando no quanto isso é uma parada bacana, parada maneira, porque se vocês lembrarem, o Homem-Formiga do CM, ele começou como um cara com problemas financeiros, sabe, que trabalhava pra roubar, pra conseguir grana. Ele não conseguia emprego, tipo, nem sorveteria. Era suado pra caramba, pior que o Peter Parker, sabe, tinha sido proibido de ver a filha dele porque ele não tinha dinheiro pra pagar pensão. Então, olha como a vida desse cara mudou. O cara, né, tá no estrelato, tá com grana, tá com tudo. Certeza que o Homem-Formiga 3 vão desenvolver melhor isso aí, certeza. Agora a Marvel vai ter que mostrar umas cenas do Homem-Formiga no podcast. Imagina ele contando umas mentiras pra se sair bem. É. Ah, eu entrei no rabo do Thanos e resolvi o problema. Ele pode falar isso. Se duvidar, foi ele mesmo que inventou que tava lá na invasão de Nova York. Ele mesmo falou isso. Alguém aí tem um suquinho de laranja? O cara é safado. Esse é safado, hein? Vai vendo. Ah, e é bom a gente lembrar também que vai ter o Kang no próximo filme do Homem-Formiga. Talvez o Loki da TVA apareça também. Tem que aparecer, né? Então a Marvel tá aumentando a fama e o hype do Homem-Formiga porque tem coisa grande vindo nos filmes deles, ok? Coisa grande, né? Enfim, o Kang, galera, ele não é vilãozinho genérico de um filme só não, ok? Ele é pra ser vilão do universo Marvel inteiro. Eu acho que o Kang tá vindo pra arregaçar, pra ser uma mega de uma saga gigante, como foi com Thanos, tá? Só que eu acho que o Kang tem mais pano pra manga, porque não é um Kang só, né? É uma cacetada conquistando linhas temporais inteiras. Diz aqui embaixo o que você achou do podcast do Homem-Formiga. Você gostaria de participar desse podcast? Ser o convidado dele? Comenta aqui embaixo, o que você acha que ele vai falar nesse podcast? Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos sempre continuar nessa jornada, mas você aqui no canal, você vai saber mais do que teu amiguinho, do que teu amigo que é treve do lado, que não sabe nada, rapaz. Você pode falar pra ele assim, ó, Vino e Nerd. Coisa maneira, né? Obrigado de coração, galera, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!